Então tinha alguém me gravando sem pedir consentimento. Mário. Tudo bem, Mário, a gente não vai te processar, eu prometo. Vamos lá então, pessoal. Tô brincando, tá, Mário? Não fica chateado. Então, só que a agitação térmica é para todas as direções de maneira igual. Então, os elétrons vão aleatoriamente para qualquer lado e, portanto, você não pode falar de corrente elétrica, porque o elétron que vai para a esquerda vai para a direita e o que vai para cima vai para baixo e assim por diante. Então, para ter uma corrente elétrica, eu preciso aplicar um campo elétrico. E se eu igualo, usar a expressão da força elétrica e a segunda lei de Newton, eu posso estimar a velocidade que é conferida aos elétrons devido ao campo elétrico, e essa velocidade é da ordem de 0,02 metros por segundo. Ou seja, ela é 10 a 7 vezes menor do que a velocidade térmica, só que é graças a ela, essa velocidade, essa componente da velocidade, melhor dizendo, essa componente da velocidade dos elétrons, ela tem uma direção e um sentido bem determinados e claros, e está relacionado ao campo aplicado. Então, é ela que dá origem à corrente elétrica. Essa velocidade, nós vamos nos deparar com ela de novo, ela é chamada de velocidade de deriva. Enquanto a outra, a velocidade térmica, a gente chama de velocidade de difusão. Muito bem. Então, relembrando o que a gente fez na outra aula, aqui a gente define um conceito útil em ciência de materiais, chamado mobilidade eletrônica. Então, a mobilidade eletrônica é simplesmente uma constante de proporcionalidade entre a velocidade dos elétrons e o campo que você aplica neles. Então, quanto mais fortemente os elétrons no material respondem ao campo elétrico, mais móvel eles são. Então, essa mobilidade, ela está relacionada à carga dos elétrons, que é sempre igual. Ela está relacionada ao tempo entre as colisões que os elétrons sofrem. Então, se o elétron sofrer muitas colisões, esse tempo vai ser pequeno e, portanto, a mobilidade é menor. Agora, se o elétron sofrer poucas colisões, esse tempo é grande e a mobilidade é maior. E ela, obviamente, depende inversamente com a massa dos elétrons, que também é sempre igual, mas agora prestem atenção que eu digo é sempre igual entre aspas, porque a gente vai ver mais lá na frente que ela, na verdade, não é sempre igual. Por isso o conceito de mobilidade é muito útil, e quando vocês veem trabalhos experimentais, eles costumam reportar mobilidade eletrônica, e não massa eletrônica, ou enfim. Bom, então a gente podia estimar a corrente que se forma num filamento metálico, né, Q sobre ΔT. Então, com argumentos geométricos, você vai ver que a quantidade de elétrons que é capaz de atravessar uma seção transversal desse filamento num intervalo de tempo ΔT vai estar relacionado ao volume desse cilindro aqui, né? Então, todos os elétrons que têm velocidade o bastante para atravessar a seção transversal no intervalo ΔT dado, vão estar a uma distância aqui que é dado pela expressão da cinemática, né? V igual a ΔS ΔT. Então, assim a gente consegue estimar a quantidade de elétrons que vai atravessar essa seção transversal. Essa daqui vai me dar a corrente elétrica no material. Mas, na verdade, o que eu quero é densidade de corrente
porque ela é uma propriedade mais própria do material, ao invés do filamento que eu estou usando, enfim. A densidade de corrente, ela não depende se eu estou usando um fio grosso ou um fio fino, enfim, ela é uma característica do material mesmo, né? Então, a gente chega aqui, a densidade de corrente, ela é proporcional ao campo elétrico. E isso daqui, simplesmente é a lei de Ohm, que diz que a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico por uma constante de proporcionalidade que Ohm chamou de condutância, mas agora a gente tem uma expressão de base para definir a condutância, né? Então, a condutância está associada à densidade eletrônica no material, está relacionada à carga do elétron, está relacionada ao tempo de relaxação dos elétrons e está relacionada à massa dos elétrons. Então, esses valores são conhecidos, mas agora vamos fazer um parênteses aqui, né, só para a gente fazer um exercíciozinho. Uma das listas que eu vou passar para vocês tem um exercíciozinho parecido com esse. Vamos estimar a quantidade de elétrons por metro cúbico num material cristalino. Então, eu vou supor aqui uma célula cúbica de face centrada, né? Então, se você pegar um material como o silício, esse cubinho aqui que vocês estão vendo no slide, cada aresta dele é da ordem de 5,5 angstroms, né? Então, no caso do diamante é um pouquinho menor, enfim. Então, vamos aproximar por 5 angstroms. Então, o volume desse cubo é da ordem de 5 ao cubo, né? 5 vezes 10 a menos 10 ao cubo vai dar 125 vezes 10 a menos 30 metros cúbicos. Então, esse é o volume de uma célula unitária de um material cúbico, né? Agora vamos ver quantos átomos tem aqui dentro, né? Então, se a gente olhar esses pontinhos aqui, eu vou ter 4 pontinhos em cada vértice, e eu tenho 8 vértices, então eu teria 8 pontinhos. Eu tenho mais 6 pontinhos em cada face, um pontinho em cada face, e eu tenho 6 faces. Então vocês falariam, eu tenho 8 átomos nos vértices, e mais 6 átomos nas faces. Eu tenho, então, 14 átomos no total. Mas vamos com calma, porque vocês têm que lembrar que isso daqui é um padrão que se repete no espaço, né? Então, na verdade, quando eu pego o átomo no vértice, ele está sendo compartilhado em 8 cubinhos iguais, quando eu penso no cristal, na estrutura cristalina. Então, na verdade, esse ponto, ele é só 1/8 da célula que eu desenhei lá para vocês. Os outros 7/8 pertencem às células vizinhas. Da mesma forma, se eu pegar os pontos nas faces do cubo, eles são divididos entre 2 cubos. Então, na verdade, o que pertence à minha face é metade desse ponto só, né? Então, quando eu for fazer a contabilização, eu preciso levar isso em conta. Então, 8 pontos de rede em cada vértice, compartilhados por 8 células. Então, eu vou fazer 8 vezes 1/8, porque só 1/8 de cada um desses pontos pertence à célula que eu desenhei aqui. Claro, pessoal? Tá claro para todo mundo? Sim, professor. Sim, deu para entender, professor. E a mesma coisa, então, os pontos que estão nas faces do meu cubinho. Eu tenho 6 pontos na face, só que esses pontos são compartilhados com outro cubinho. Então, eu vou dividir esses 6 por meio.
Então, eu vou ter um total de 8 vezes 1/8 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, nessa célula aqui, cúbica de face centrada, eu tenho 4 átomos. Né? Mas vocês notem, pessoal, que se você pega um sistema como o diamante ou o silício, ele é cúbico de face centrada. Só que em cada ponto da rede cristalina, eu tenho 2 átomos. Então, a base, no caso do diamante e do silício, por exemplo, ela é composta por 2 átomos. Né? Eu devia ter posto um slide aqui, eu vou pôr quando eu disponibilizar isso para vocês visualizarem melhor. Né? Então, no caso do diamante ou do silício, eu teria mais 4 átomos, porque esses 4 átomos ficam exclusivamente dentro da caixa aqui. Eu vou pôr no slide e vocês vão ver isso melhor. Mas muito bem, então, eu tenho um volume de 125 vezes 10 a menos 30 metro cúbico para 4 átomos. Então, agora eu posso calcular a densidade de átomos por metros cúbicos no material. E é simplesmente dividir o número de átomos pelo volume, ou seja, eu tenho da ordem de 3,2 vezes 10 a 28 átomos por metro cúbico. Né? Então, se você tiver um cristal um pouquinho maior, a densidade vai ser um pouquinho menor. Se você tiver o diamante, a densidade é um pouco maior, mas é da ordem de 10 a 28, né, pessoal? Que é o que importa para a gente aqui, é saber essa ordem de grandeza. Então, num material, eu tenho da ordem de 10 a 28 átomos por metros cúbicos. Então, se a gente pega esse probleminha aqui, e fala, olha, estime a condutividade em um material que tem 10 a 29 elétrons por metro cúbico. Ou seja, é um elemento que cada átomo tem cerca de 10 elétrons, né? Porque a quantidade de átomos é 10 a 28, então se a quantidade de elétrons é 10 a 29, mais ou menos 10 elétrons por átomo. Então é só substituir esses valores na equação aqui que a gente obteve para o sigma, e a gente vai obter que o sigma é da ordem de 2,42 vezes 10 a 7, ohma menos 1, metro a menos 1. Aí vocês imaginem Drude chegando nesse número, o cara correndo para as tabelas para ver qual era o resultado da condutividade nos metais conhecidos na época. Olha só o que ele descobriu, gente. O sódio, 2,38 vezes 10 a 7. O cobre, 6,45, 10 a 7. A prata, 6,8 vezes 10 a 7. O ouro, 4,88 vezes 10 a 7. Então, assim, num primeiro momento, eu imagino que ele tenha ficado muito empolgado de ver que a ordem de grandeza estava certa. Se vocês olharem aqui, por outro lado, a densidade de elétrons nesses materiais, então, você vê que, por exemplo, o cobre, a densidade de elétrons do cobre é da ordem de 8,5 vezes 10 a 28 por metro cúbico. Aí você pega o magnésio, que é quase a mesma coisa, 8,6 vezes 10 a 28. Então a condutividade do magnésio e do cobre devia ser muito parecida. Mas a condutividade do cobre é quase 3 vezes maior do que a do magnésio. Né? Pega aqui, por exemplo, o ouro e a prata. A densidade de elétrons do ouro e da prata é quase igual. Só que a condutividade da prata é, sei lá, da ordem de 50% maior do que a do ouro.
né? Pega o zinco, que tem uma densidade altíssima de elétrons, 13, e você pega o chumbo, que tem a mesma densidade de elétrons, mas a condutividade do chumbo é muito baixa. Ele está cheio de elétrons, a condutividade dele é baixa, né? E a mesma coisa para o zinco. Ela não é tão baixa quanto a do chumbo, mas ela é baixa. Então, você tem um modelo que te deu a lei de Ohm, que era sabida, correta, porque era um fato experimental. O cara ia no laboratório, media, e ele via essa expressão aqui que Drude derivou. E Drude acertou a ordem de grandeza, mas ela não explicava certas coisas. E aqui eu não estou nem mostrando para vocês os materiais que são isolantes e que são semicondutores. Então, eu só estou mostrando, só para os metais eu já tinha um problema. Então, o modelo de Drude, ele explica fisicamente por que um filamento aquece quando uma corrente é formada nele. Ele reproduz a expressão empírica da lei de Ohm e ele obtém a ordem de grandeza correta para a condutividade em metais. Então, essas são vitórias poderosíssimas para alguém achar, não, esse modelo está todo errado. Na época, a física quântica ainda estava engatinhando, então todo mundo achava que era por aí. Mas os problemas dele é que ele não explica a existência de semicondutores ou isolantes. A condutividade dos metais não é proporcional ao número de elétrons, como a gente acabou de discutir. Se fosse o modelo de Drude correto, quando eu faço uma liga metálica, né, misturo 80% de níquel com 20% de cromo, eu ia esperar que a minha condutividade ia ser proporcional, né? Ia ser 0,8 vezes a condutividade do níquel, mais 0,2 vezes a condutividade do cromo. É isso que eu esperaria. Só que, na verdade, ela é 10 vezes menor que a condutividade tanto do níquel quanto do cromo. Ou seja, a condutividade na liga metálica é menor do que a condutividade dos materiais isolados. E isso não faz sentido. Por último, o modelo de Drude, quando a gente iguala a energia térmica à energia cinética, a gente chega numa expressão para velocidade que varia com a raiz da temperatura. Então, eu esperaria que a condutividade elétrica ia variar com a raiz da temperatura. Mas ela não varia. Experimentalmente, pode-se verificar que ela costuma variar com a temperatura e não a raiz da temperatura. Então, um grande balde de água fria no modelo de Drude. Mas eles não sabiam ainda que a física quântica teria algo a dizer sobre essa questão, e é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Né? Então, agora pensando em base no que vocês sabem de física quântica, eu vou minimizar essa janela aqui, para eu poder olhar o rosto de vocês enquanto a gente conversa. Ih, ele sumiu. Espera aí, deixa eu achar ele de novo. Muito bem. Então vamos rever esses postulados aqui de Drude com base no que vocês sabem. Então, primeiro postulado, pessoal, elétrons se movem devido à energia térmica.
Quem acha que esse postulado é razoável? Quem sabe me explicar por que ele não é razoável? Ah, vocês sabem que não é razoável. Vocês estão chutando, né, gente? Ah, tem os chutões. E aí? Quem arrisca? Eu não consigo ver os rostos de vocês. Eu acho que é razoável. Professor, clica em opções, provavelmente vai ter algum botãozinho no seu canto, ali, ó, do lado de você está apresentando. E deixa só em mosaico, não, canto inferior direito. Isso, ali no mais opções. E em alterar layout, você pode colocar só o mosaico e aí você vai ver só as nossas carinhas. Mas eu já estou em mosaico, tá vendo? Eu posso pôr mais mosaico assim. Eu posso pôr mais carinhas de vocês. Mas não sei então. Sorry. Mas ele não sai aqui o parar a apresentação. O Google não tem a opção de fazer enquete. Eu gostei daquilo no RNP. Tá? Eu não vejo as suas caras alegres enquanto a gente conversa. Em breve, professor. Em breve o quê? O Google vai ter a opção de enquete? Sim. Ah, é? Sim. Você tem contatos no Google? Não. Tá bom. Então você está especulando, Carol. Não, é uma reportagem. Eu vou denunciar abuso aqui, ó. Bom, pessoal, vamos lá então. Felipe, você que apareceu aí, cara. Você acha razoável, Felipe, que a velocidade dos elétrons é térmica? Acha? Professor, está me ouvindo? Tô, agora eu tô. Professor, sinceramente, não sei dizer. Gente, vamos lá. O que vocês aprenderam de física quântica? Então, Como é que é? Fala, eu acho Mário. que não seria próprio isso, porque se você pegar, por exemplo, um isolante e aquecer, você pode esperar, então, um começo de movimento de elétrons por agitação térmica, mas isso não é real. Não sei se a linha está certa. Não, tá certo, mas a minha pergunta para vocês é, pelo que vocês sabem de física quântica, a energia dos elétrons num sólido é térmica? O que é a energia dos elétrons num sólido? É proporcional ao orbital onde ele está? Exatamente, Carol. Troféu joinha para você. A energia é quântica. A energia dos elétrons. A energia dos elétrons, ela tem a ver com o potencial de interação dos elétrons entre si e dos elétrons com o núcleo, né? Então, se você pega o átomo de hidrogênio, a gente fez isso lá no começo do curso, a energia do elétron no primeiro nível é menos 13,6, no segundo nível é 3,4. Então, a energia dos elétrons, ela está associada ao orbital de energia onde ele está. Ela não é térmica. Ela não é térmica, né? Isso foi, inclusive, uma pisada de bola de Drude, porque eles já conheciam a lei de Coulomb, né? Mas, tudo bem, enfim. Muito bem, primeiro postulado demolido. Vamos para o segundo postulado, então. A matéria é composta por núcleos positivos e elétrons negativos. Concordam? Sim. Sim, até aí tudo bem. Colisões entre elétrons e núcleos levam à dissipação de energia cinética em energia térmica. Não. Não? Colisão? Nossa. Sim.
Por que não? Segundo o que a gente Gabriela. estudou, Peraí, Gabriela. Gabriela escreveu aqui. Cadê você, Gabriela? Você não pode mostrar o seu rosto? Então só fala, Gabriela. Ou não pode falar também? Oi, Gabriela. Você pode falar? Posso. Isso, Colisão então de elétrons no núcleo. Isso iria colapsar o átomo. Não faz muito sentido. O que você ia falar, Carol? que a gente estudou a equação e em nenhum momento os dois ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou se fala em colisão dentro da mecânica quântica. Quando você está falando de entes que têm carga elétrica, Carol, o fato de um ente sentir a carga elétrica do outro e ser defletido na sua trajetória, isso é uma colisão. Oh, ok. Você está pensando em colisão como uma bolinha batendo Real. na outra. É. É mais ou menos assim. Mas o que a Gabriele falou, tem uma parte de verdade, né, que é o elétron colapsar dentro do núcleo. Então, isso não acontece porque a gente tem orbitais, né, Gabriele? Então, a solução do elétron dentro do núcleo não seria uma solução estável. Então, não é essa a questão. Bom, essa aqui é a parte mais difícil para vocês argumentarem, mas quem lembrar de estado sólido, talvez lembre. Né? O Vitor escreveu que ninguém lembra de estado sólido, ainda bem que vocês não fizeram comigo. Se fizessem comigo, lembrariam. Bom, pessoal, então a gente viu que tudo o que acontece dentro da matéria é essa equação de Schrödinger aqui. E se eu resolvo a equação de Schrödinger para um elétron numa região em que eu tenho um potencial periódico e bem descrito, eu vou ter uma função de onda que não decai, que não se dissipa. Então, eu quero dizer para vocês que se você pegar um potencial periódico, você vai ter uma função de onda que é uma coisa infinita. Ela se propaga infinitamente, navegando por entre as cargas dos núcleos. Então, se o potencial for estático e periódico, como é o caso de uma rede cristalina, a solução πr é estacionária. Não tem colisão. Então, o elétron, ele não vai colidir no núcleo, porque a solução da equação de Schrödinger vai ser uma onda que vai, de maneira constante e periódica, se ajustando à posição desses núcleos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Né? E isso vai seguir sem perda de energia de maneira eterna. Né? E aí surge um problema para mim, porque eu sei que quando eu formo corrente elétrica num material, eu sei que o material aquece. Então, esse aquecimento está vindo de energia sendo dissipada. Agora, a física quântica me garante que essa energia não está sendo dissipada por colisões com uma rede periódica cristalina perfeita. Então, o segundo postulado de Drude também demolido. Então, vamos para o terceiro postulado de Drude, que ele fala que todos os elétrons do material formam corrente elétrica. E na última aula, um de vocês já falou que não era bem assim. Eu acho que foi o... Danley, não foi? Foi você, Danley, que falou. Acho que sim. E aí? Por quê, pessoal? Só os elétrons de valência?
Só os elétrons de valência. Não exatamente, Carol. Não só? Mas Só quase. os elétrons no nível de Fermi, no nível da energia de Fermi, professor? Não exatamente também, Arthur. Mas a gente vai chegar lá. É quase isso, né? Só os o que elétrons são excitados para a camada de condução, não? Isso, Luana. Só os elétrons na camada de condução, ou que a gente chama de elétrons livres, né? E muito bem. Então, não são todos os elétrons que conduzem. Então, veja só, pessoal. Drude assumiu que todos os elétrons conduziam, e eu sei que é muito menos, a proporção de elétron que forma a corrente elétrica é muito menor. Mas ele também assumiu que o elétron ia dar uma porrada a cada 2, 3 núcleos que passassem perto dele. E isso também está errado. O elétron, ele vai colidir sim, ele vai perder energia, só que a distância, o caminho livre médio dos elétrons é muito maior do que o nanômetro. Então, Drude errou por um lado, num caso, e errou para o outro, no outro caso. Então, de certa forma, isso teve um cancelamento de erros que permitiu a Drude chegar numa ordem de grandeza razoável para a condutividade no material. Então, em um caso ele errou para muito e no outro ele errou para muito pouco. Agora, o efeito Joule, que é o material aquecer quando uma corrente elétrica se forma nele, é real, né? E ele está relacionado, sim, ao elétron perder energia conforme a corrente elétrica atravessa o material, né? Se forma no material. Só que essas colisões não são com núcleos, né? Bom, na última aula eu perguntei para vocês por que é necessário que haja elétrons na camada de condução para que haja corrente elétrica. E por que elétrons na camada de valência não conduzem energia elétrica? Isso é algo que a maioria de vocês responde de pronto para mim. Vocês viram em materiais e suas propriedades, vocês viram em outros cursos, e vocês acham que entendem por quê, mas a maioria não entende. Então, vamos tentar resolver isso na aula de hoje. A gente vai voltar a isso ainda, né? Vamos continuar aqui. Então, a energia dos elétrons não está relacionada à temperatura, ela está relacionada à banda de energia em que eles se encontram, né? Em geral, esses elétrons que conduzem, justamente por serem os elétrons livres, eles estão na energia perto da energia de Fermi, como falou um colega aqui. Quem foi que falou? Quem que falou de energia de Fermi? Qual o seu nome? Fui eu, professor. Arthur. Qual o seu nome? Arthur, isso, Arthur. Bom, a gente vai discutir energia de Fermi com mais detalhe, mas de maneira muito por cima. A energia de Fermi é o que a gente chama de a energia que separa os estados que estão preenchidos com elétrons dos estados que estão vazios, né? Então, se você pegar o material, você pode fazer uma estimativa da densidade eletrônica dos elétrons que estão nessa região, né? Os elétrons estão ali bem na fronteira, e isso a gente chama de esfera de Fermi. E como vocês podem ver aqui, diferentes elementos têm esferas de Fermi com formatos diferentes. Então, a esfera de Fermi do potássio e do robídio, ela é bem bonitinha. Do césio, ela já é bastante mais irregular, mas aí você vê aqui para caso do titânio, ela é muito irregular, o cromo, enfim. Então, essa é a maneira como os elétrons se distribuem espacialmente nesses átomos aqui. Isso é o átomo isolado, professor? Não.
É o átomo na unidade, na estrutura cristalina. Isso, é o átomo na estrutura cristalina. Obrigada. Né? Se fosse o átomo isolado, seria um orbital atômico, como a gente conhece, né? S, P, D, F. Então, não é esse o caso. Eu não falo de estrutura, eu não falo de esfera de Fermi para o átomo. Esfera de Fermi só existe para sólidos. A gente vai discutir mais na próxima aula isso. Bom, aqui tem a estrutura de Fermi de um material tipo cúbica de face centrada, silício ou diamante. E essa estrutura aqui de Fermi, quem aqui reconhece ela? Alguém? Essa aqui é a superfície de Fermi do grafeno. Né? Superfície de Professor, Fermi. eu não consigo ver se o senhor está apontando para alguma coisa. Agora, você está vendo? Agora sim. Isso. Então, essa aqui é a estrutura de Fermi do grafeno. Ela é bem maluca, e esses cones aqui, que são onde se tocam os estados preenchidos por elétrons, então, abaixo desse plano aqui, eu tenho estados que contêm elétrons, e acima desse plano eu tenho estados que não contêm elétrons. Então, a gente diz que o grafeno é um semimetal, ou um semicondutor de gap nulo, porque essas regiões elas se tocam, mas elas se tocam só num pontinho. Então ele não é um metal, porque para ser um metal elas teriam que se tocar numa região muito maior, como elas se tocam num ponto só. Então ele é um semimetal ou um semicondutor de gap nulo. Tá? Mas tudo bem, o grafeno por enquanto é só uma curiosidade para vocês, a gente vai discutir com um pouquinho mais de detalhe depois. Estão escrevendo no chat aqui, eu estou vendo muitos bips aqui no computador. Não. Eu acho que é alguém com o áudio ligado e recebendo mensagens no celular. Vamos lá então, pessoal. Continuando. Bom, o segundo postulado de Drude, que ele bateu na trave, como eu falei para vocês, se você resolve a equação de Schrödinger para um potencial periódico, você tem uma solução estacionária que não tem decaimento. Agora, o sólido no mundo real, ele não é periódico perfeito, porque ele tem defeitos. Né? Então, ele pode ter átomos substitucionais, então eu tenho uma estrutura de cobre, eu posso ter uma impureza de carbono lá no meio. Então, isso quebra a periodicidade do potencial, e o potencial já não é mais periódico. Então, aí sim, a equação de Schrödinger vai ter uma solução que passa a ter um decaimento. Então, aí sim eu vou ter um espalhamento, porque eu quebrei o potencial cristalino que era perfeito, e aí sim o elétron vai interagir com essa impureza que não estava no plano dele e ele vai perder energia nesse processo. Então, pode ser tanto uma impureza, pode ser uma vacância, pode ser uma discordância, né? Então, aqui eu tenho uma discordância, pode ser um contorno de grão, pode ser uma superfície, pode ser um defeito intersticial. Só que esse tipo de defeito, pessoal, o espalhamento entre eles é muito maior do que 1 nanômetro. Né? Então, se você tiver um material com altos níveis de dopagem, ele vai ser da ordem de 100 nanômetros. Né? Então, Drude errou para mais aqui de longe. Então, por isso, o tempo de relaxação do elétron no mundo real é muito maior do que Drude estimou. Bom, e existe outra coisa com a qual, mesmo se o cristal fosse perfeito,
ou seja, eu não tivesse nenhuma impureza, eu não tivesse nenhum defeito, eu não tivesse nenhuma discordância, contorno de grão, nada, 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 eu tenho vibrações na rede. E quando a rede vibra, então os átomos saem das suas posições, né? Quando eles saem das suas posições, o potencial cristalino deixa de ser perfeito, a menos que estejam todos se movendo em fase. Agora, aqui nessa imagem, você vê que eu tenho como se fosse uma onda mecânica dentro do cristal. Então, eu vou ter regiões em que os átomos ficam muito mais próximos do que o normal, e regiões em que eles ficam mais afastados do que o normal. E esse tipo de fenômeno espalha os elétrons, e os elétrons perdem energia. Alguns materiais, o fator que limita a mobilidade dos elétrons nele é o espalhamento por fônons. Em outros materiais é o espalhamento por impureza. Isso depende muito do material. E depende muito da temperatura também. Bom, e o último postulado, que ele falou que todos os elétrons formam corrente elétrica, e a gente sabe que apenas os elétrons livres formam corrente elétrica. Então, ou seja, se por um lado ele estimou que os elétrons colidiam o tempo todo, e isso está errado, por outro ele estimou que tinha muito mais elétron formando corrente elétrica do que tem na verdade. Então, vamos analisar essa questão com um pouco mais de detalhe, mas antes disso, alguém tem uma pergunta? Não? Por enquanto, não. Então vamos lá, gente. Então, a gente já viu esse slide na aula passada ou na anterior, né? Então, quando eu tenho um metal, os estados vazios e os estados preenchidos, eles se interconectam, em alguns casos eles até se sobrepõem. Isso é um metal. E todos vocês me falaram, porque é muito fácil eu jogar um elétron daqui para cá, então por isso eu vou ter condutividade elétrica. Eu falo, bom, é verdade, mas assim, no caso de um semicondutor, eu tenho uma região onde não existem estados eletrônicos, separando a região de estados vazios da região de estados cheios. E se for um isolante, essa região sem estados, essa região proibida, ela é mais larga, ela é maior. Então vocês falaram, bom, então o elétron vai precisar de mais energia para ir daqui para cá, por isso ainda passa um pouquinho de corrente. Agora aqui, o elétron precisa de muita energia, então a corrente que passa é baixa. Eu falei, mas olha, pessoal, a corrente elétrica, ela não é nesse sentido. A corrente elétrica, quando eu aplico uma diferença de potencial no material, não é nesse sentido que os elétrons vão. Os elétrons vão nesse sentido aqui. Eles se deslocam fisicamente de um lado do material para o outro. Então, por que o elétron tem que pular para a banda vazia para depois poder se deslocar? Por que ele não pode se deslocar aqui dentro? E aí, alguém tem uma boa resposta para isso? Deixa eu ver os rostos de vocês de novo. Quem que passou o fim de semana pensando a respeito? Agora nós estamos com 28 alunos, só tem um aluno faltando aqui na nossa aula. 2 alunos faltando na nossa aula. Nossa turma tem 30. E aí? Alguém pensou e chegou em alguma resposta plausível? Não? Não, Daniel. Não exatamente. Tem uma relação, mas é uma relação indireta.
O Darley escreveu aqui no chat que tem a ver com o princípio da exclusão de Pauli. Tem um pouco a ver, sim, mas é indireto. Você quer desenvolver seu raciocínio, Darley? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu pensei no princípio de exclusão porque os níveis inferiores, né, até chegar ao nível da energia de Fermi, por exemplo, mais ou menos, eles já estariam todos preenchidos com elétrons. Então, por isso que eu imaginei que eles não poderiam se deslocar nessa região, só para além dela. Mas eu não sei se faz sentido, só foi uma coisa que eu pensei. Bom, tem relação com isso. A gente vai ver com detalhe um pouquinho mais na frente aqui no curso como é que funciona a junção de um semicondutor com metal, que é o que você precisa fazer, por exemplo, para ter corrente elétrica, né? Mas, de maneira aproximada, eu costumo fazer a seguinte analogia. Imaginem que vocês têm o piso da sua casa, o piso de uma sala quadrada qualquer, completamente tomado por bolinhas vermelhas, né? Como numa piscina de bolinha, e elas estão ocupando todas as porções do piso, não existe nenhuma porção sem bolinha. Então, se eu venho aqui em uma dessas bolinhas com a minha mão e forço ela adiante, ela vai passar, mas sempre que ela passar, ela vai deslocar uma bolinha para ocupar o lugar onde ela estava. Então, a maneira dela se deslocar vai ser deslocando uma outra bolinha. Então, cada vez que ela andar uma fileira para frente, alguma bolinha vai ter que andar uma fileira para trás. Até que chegar ao ponto que eu vou trazer essa bolinha aqui para o fim da minha sala, e outra bolinha foi para o outro lado. Então, ou seja, eu visualmente nem percebi que a bolinha se deslocou, se mexeu. Bom, agora suponha que eu tiro uma bolinha do chão. E agora eu vou pegar uma bolinha aqui do lado e vou jogar lá nesse buraco. E eu vou pegar essa outra do lado e vou jogar lá nesse buraco. É como se esse buraco aqui, na verdade, fosse se deslocando ao longo da sala. Então agora eu consigo ver que houve um fluxo de cargas através do buraco. O buraco é a minha referência. Já que o buraco mudou de lugar, ele é a minha referência. E mais do que isso, se eu penso em carga elétrica, né, a região onde não tem buraco é mais negativa do que a região onde tem buraco. Então eu posso pensar nesse buraco aqui, nessa ausência de bolinha, como uma carga positiva. Né? Então, eu posso pensar que os buracos estão se deslocando numa direção e os elétrons estão se deslocando na outra. Então, tem a ver com o princípio da exclusão de Pauli, como falou Darley, porque senão eu poderia simplesmente pôr as bolinhas uma em cima da outra. Então, tem sim a ver com o princípio da exclusão. Mas o raciocínio é um pouco nessa linha, embora seja um pouco heurístico, um pouco formal, é uma maneira da gente visualizar por que a condutividade elétrica só pode acontecer numa banda semi-preenchida. Porque se ocorrer numa banda preenchida, a quantidade de carga que vai para a direita é igual à quantidade de carga que vai para a esquerda. Então, o fluxo líquido de carga é nulo. Para que o fluxo de carga não seja nulo, eu preciso ter
uma banda semi-preenchida. Legal, gente? Mas não tem a ver com isso daqui, ó. Opa. Não tem a ver com isso daqui. Tá? Isso daqui vem antes de ter o fluxo de cargas, a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica só vai acontecer depois que o elétron for da banda de condução para a banda de ao contrário, né? Da banda de valência para a banda de condução. Desculpa, tem um besouro bem feio me olhando aqui do lado de fora da janela, querendo entrar. E eu tô feliz que eu deixei a janela fechada, senão vocês iam me ver gritando histericamente, não ia pegar bem no FABC. Então, pessoal, a questão é que em metais é fácil você ter bandas semi-preenchidas pelo motivo que todos vocês explicaram muito bem. Porque a banda de valência e a banda de condução, elas estão em contato, né? Então, você espirrou do lado ali do elétron na banda de valência do metal, ele passa para a banda de condução. Então, com pouquinha energia, ele passa. E se for o caso em que os estados se sobrepõem, então a energia que você precisa é menor ainda. Né? Enquanto no caso de isolantes ou de semicondutores, eu preciso de bastante energia para arrancar um elétron da banda de valência e pôr na banda de condução. Né? Então, pessoal, a gente vai voltar nisso mais adiante, porque a alma do nosso curso são semicondutores, então a gente vai discutir bastante como é que as transições óticas funcionam para levar elétrons da banda de valência para a banda de condução. E isso está diretamente relacionado à condutividade eletrônica. Mas agora, continuando a nossa discussão, então, tentando entender os níveis eletrônicos em sólidos, e agora é a parte em que eu vou começar realmente a relembrar estado sólido, e eu vou pôr um monte de matemática aqui que vai ser um pouquinho assustadora para vocês, mas essa matemática aqui, a reprodução dela em detalhes, não é o nosso objetivo aqui. Tá? Eu coloco aqui para embasar a nossa conversa, mas eu peço a vocês que não fiquem muito assustados com isso. Então, na última aula eu já tinha discutido com vocês que quando você pega um material cristalino, você descreve como uma rede que é dada por pontos de rede e vetores que levam um ponto de rede no outro. Né? E uma base, que é o conjunto de átomos que eu vou colocar em cada um desses pontos de rede. Aqui, por simplicidade, vamos imaginar que eu coloco um átomo só em cada ponto de rede aqui. Né? Então, a minha base é dada por esses vetores primitivos, que são esses vetores que estão desenhados aqui. Então, é um vetor que vai ao centro de cada uma das faces do cubo. Então, pessoal, se eu pego esse ponto aqui e translado ele por esse vetor primitivo aqui, ó, eu vou chegar no outro vértice do cubo. Eu sei que tem um átomo aqui. Né? Legal. Bom, aí se eu pego esse ponto aqui e translado ele pela soma desses três vetores aqui, ó, eu vou levar esse ponto aqui nesse outro vértice aqui do meu cubo, que é o ponto 1, 1, onde eu sei que eu tenho um ponto de rede. Tá? Então, esses vetores primitivos, eles me permitem chegar a qualquer ponto da rede cristalina.
Tudo bem, gente? Relembrando aqui, estado sólido, né? Então, esse daqui é uma célula cúbica de face centrada, e eu posso descrever um cristal periódico infinito através desses 3 pontos e dos vetores primitivos, né? Então, eu sei que num sistema cristalino, qualquer ponto da rede, eu posso chegar em qualquer outro ponto da rede através do que eu chamo de vetores de rede. E os vetores de rede, eles são combinações lineares dos vetores primitivos, né? Então, aqui no caso, o meu vetor de rede é esse errão, que é uma vez o vetor A e 3 vezes o vetor B. Então, quando eu faço essa combinação linear, eu vou levar esse ponto de rede aqui vermelhinho nesse ponto de rede azul. Tá bom? A única condição que eu tenho que ter é que tem que ser uma combinação linear com números inteiros dos vetores primitivos, né? Então, essa é a definição de uma rede cristalina, ou rede de Bravais, como a gente chama. Bom, existe um teorema, que é um dos teoremas mais importantes em estado sólido, que é chamado de teorema de Bloch. Então, o que o teorema de Bloch me diz é que se eu tenho um potencial que tem uma periodicidade, como é o caso desse potencial aqui cristalino, então sempre que eu pegar um ponto R qualquer da minha rede cristalina e somar a ele um vetor de rede, que é obtido por uma combinação linear dos vetores primitivos, o potencial é igual, né? Então, simplesmente, pessoal, eu estou passando de uma região do cristal para outra região do cristal, aonde a vizinhança de átomos é absolutamente idêntica. Então, o potencial que é gerado pelos elétrons e pelos núcleos nessas duas regiões é idêntico. Faz sentido? Faz sentido, gente? Sim. Sim. Muito bem. Então, se o potencial é idêntico, a solução da equação de Schrödinger é idêntica. Ela não pode mudar. E o teorema de Bloch, ele me diz isso, ele me diz que é idêntico, né? E ele me diz que, então, as funções de onda de um problema quântico com um potencial periódico, ela sempre vai poder ser escrita como um produto de uma onda plana e uma outra função U de K de R, que a gente chama de função de Bloch, que também é periódica. Tá bom? Eu não sei se estava cortando aqui o final do meu slide para vocês. Estava, gente? Estava sim, professor. Tá, então agora vocês conseguem ver. Eu vou deixar assim, então, para não cortar mais. Muito bem. Então, o que é que isso significa? Significa que, se eu souber a função de onda numa região mínima do meu cristal, eu sei a função de onda no cristal inteiro. Então, vocês vejam que alívio que é isso, porque eu vi que num cristal eu tenho 10 a 28 átomos por metro cúbico. Né? Metro cúbico é grande, então você fala assim, e 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico eu tenho 10 a 22 átomos. Essa é uma quantidade muito grande, né? Não é nem bilhão, nem trilhão.
nem nada assim. Então, esse teorema de Bloch, ele me dá uma simplificação enorme, porque eu falei para vocês que eu consigo descrever um cristal por uma estrutura primitiva. E eu mostrei para vocês a estrutura primitiva ali da cúbica de face centrada, que ela tem um átomo e 3 vetores. Então agora o meu problema ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Então eu consigo escrever, eu consigo, em teoria, resolver a equação de Schrödinger para um átomo só, num potencial periódico, né, através do teorema de Bloch. Bom, então, o que eu quero aqui, pessoal, né, eu tenho essa função de onda aqui, eu devia ter... deixa eu... duplicar esse slide. Errou tudo aqui. Você... Opa. Ixi. Bom, eu queria... Tá bom, eu já limpei bastante, depois eu vou limpar mais. Bom, pessoal, então o que eu estou dizendo para vocês é que a equação de Schrödinger, ela tem essa cara aqui, em que, obviamente, a solução, a energia e a função de onda, elas dependem da região do espaço dentro do cristal em que eu estou, né? Porque esse V de R, esse potencial, ele varia em regiões diferentes, né? Então, vamos voltar ali na minha cúbica de face centrada. Vou voltar aqui. Então, pessoal, se eu pensar na solução da solução de Schrödinger, da equação de Schrödinger, nesse ponto aqui, ela vai ser diferente do que ela seria nesse ponto aqui, ó, no meio da distância entre esses dois átomos. Simplesmente porque aqui eu estou bem perto do átomo, aqui eu estou mais longe do átomo. Se eu pegar esse ponto aqui, por outro lado, ao longo da aresta, o V de R é diferente também. Então a solução da função de onda vai ser diferente. Eu sei que nos 3 pontos vermelhos ela é igual por causa da periodicidade do potencial cristalino. Mas esse ponto aqui e esse ponto ao longo desse vetor primitivo, e esse ponto aqui ao longo da aresta azul, eles não são equivalentes. Vocês veem isso? Deixa eu ver os seus rostos. Mostrem os rostos. Sim. Todo mundo vê isso, gente? Então, Eloá, você vê isso, Eloá? Oi, professor. Oi, Eloá. Tudo bem? Tô. Tá acompanhando? Tô. Tudo bem.
Então, eu vou falar aqui de novo. O Danley pediu, ó. Danley, o potencial da equação de Schrödinger, ele depende do arranjo entre os átomos e os elétrons no material. Se eu pego esse ponto aqui, eu vou ter um potencial. Se eu pegar esse ponto aqui, e está ao longo dessa linha que une esses dois pontos de rede, eu vou ter outro potencial. Né? Então, e se eu pego esse ponto aqui, azul, ao longo dessa linha azul, dessa aresta azul, eu pego um ponto qualquer aqui, o potencial também vai ser diferente. E se eu for pegando pontinhos aqui ao longo dessa linha, que vai juntar a aresta com esse outro átomo, o V de R é diferente. Tá? Porque o V de R, ele depende da distância que você está dos outros átomos. Então, a solução da equação de Schrödinger vai ser diferente nesses pontos. Né? Porque esse termo aqui, o V de R, é diferente nesses pontos. Isso ficou claro para vocês? Sim, professor. Agora ficou claro. Ficou, professor. Legal. Então, o que eu gostaria... Eu volto nisso com você daqui a pouco, tá, Júlia? A gente volta... Depois da aula, a gente volta nisso, quem ainda não entendeu esse ponto. O que eu gostaria de fazer, então, é o seguinte. Eu gostaria de ter uma solução da equação de Schrödinger que me desse a energia em função do ponto do espaço dentro da rede cristalina onde eu estou. Porque em cada ponto do espaço diferente da rede cristalina, né, em cada ponto diferente da minha zona de Brillouin, aqui, olha. Então, em cada ponto diferente dessas superfícies de Fermi, a energia é diferente. Então, o que eu gostaria de ter seria essa energia em função... Agora um gato subiu aqui. Ai, gato. O que eu gostaria de ter seria essa energia em função do ponto do espaço onde eu estou, aqui dentro desse quadradinho vermelho. Eu sei que se eu entender a energia integralmente dentro do quadradinho vermelho, eu resolvi o cristal todo. Isso é bom. Agora, dentro desse quadradinho vermelho, eu tenho vários pontos que não são iguais, onde eu preciso resolver a equação de Schrödinger. Né? E é esse o ponto que eu tenho aqui. Esse é o meu desafio. Então, a gente vai fazer uma aproximação. Lembrem-se que quando o V era 0, a gente resolveu, isso era a solução das ondas planas. Então, simplesmente, a gente tinha ali as exponenciais. Tá? Então, se eu desconsidero esse V aqui, eu vou ter que a solução do meu problema é uma exponencial, a função de onda vai ser uma exponencial, e quando eu derivar ela duas vezes, então vai ser uma exponencial EIKR, eu vou derivar uma vez, né? E eu vou derivar duas vezes, e como tem esse H2 sobre 2m aqui, então eu estou derivando em relação ao R, vai aparecer um K quadrado aqui. Esse vai ser o valor da energia. Tá? Só que isso daqui é a solução da onda plana, da partícula livre, quando V é igual a 0. Aqui no caso, o V não é igual a 0. E mais do que isso, o V depende do R.
Então, para eu fazer a solução dessa equação diferencial, a solução exata dela, é muito complicada e é muito difícil de fazer. Mas eu estou aqui fazendo uma aproximação, dizendo, olha, eu estou pegando um ponto de espaço em que o potencial tem um valor bem determinado, e eu vou assumir que ele vale, sei lá, 10 aqui nesse ponto. Aqui do lado ele vai valer 20, aqui do lado ele vai valer 30. Eu não sei como ele varia, mas eu sei que em cada ponto que eu pegar ele tem um valor bem determinado. Então, eu vou jogar ele aqui dentro da equação, e assim eu consigo obter a energia do elétron em cada ponto do espaço. Bom, se eu continuar fazendo isso para todos os pontos que não são equivalentes dentro da minha zona, dentro da minha célula primitiva, dentro do meu quadrado vermelhinho, eu vou obter como a energia para um dado nível quântico varia em cada região espacial desse sistema aqui. Então vocês notem, pessoal, que agora é que nem você pegar o problema do átomo. Quando você pega o problema do átomo, quando a gente pega o problema do átomo, a energia varia de acordo com o nível eletrônico que você está, e você tem infinitos níveis eletrônicos. Agora eu vou ter a mesma coisa. Então, em cada ponto do espaço, eu vou ter infinitos níveis eletrônicos. Só que quando eu vou para um ponto do lado, essas energias mudam, porque o potencial mudou. Então, eu vou resolvendo em cada ponto. Então, aqui, ó, o nível 1 está aqui. Quando eu vou no ponto do lado, eu estou aqui chutando que o nível 1 desceu. Depois o nível 1 pode subir, isso vai depender do sistema que eu estou analisando. E assim por diante. Então, eu estou resolvendo a equação de Schrödinger em cada ponto e estou obtendo essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui. No limite em que eu fizer isso, para pontos que estão muito próximos uns dos outros, eu vou ter as linhas tracejadas azuis aqui que vocês estão vendo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, fazendo essa aproximação bastante pobre de considerar o potencial V de R como constante e resolver ele ponto a ponto no espaço, eu consigo reproduzir o que a gente chama de relação de dispersão de um material cristalino, né? Seja ele semicondutor, seja ele metálico. Se vocês olharem o livro do Rezende, vocês vão ver que essas relações de dispersão, ou essas diagramas de bandas de energia, como também são chamados, eles aparecem lá o tempo todo. Eu estou querendo mostrar para vocês mais ou menos de onde isso sai. Então, quem não entendeu, quem entendeu razoável o que eu falei agora? O que eu quero aqui é dar para vocês uma ideia. Vocês não vão ter uma coisa mais clara, porque essa equação de Schrödinger ela só pode ser resolvida por métodos numéricos, né, gente? Mas eu queria que vocês entendessem como é que eu passo daquela estrutura num átomo, em que eu tenho níveis de energia bem determinados, que a gente desenhou com risquinho, e no caso de eu ir para um sólido, eu tenho essas relações de dispersão, que são essas linhas tracejadas aqui que vocês estão vendo. Então vamos lá. Quem entendeu a ideia, pelo menos? Eu vou precisar escutar a gravação mais algumas vezes para entender bem. Tá bom, eu espero que a gravação
Acho que eu também vou precisar dar uma escutada na gravação para entender melhor, para com mais calma arrumar a ideia. Tá bom, Marcelo. Então, eu juro para vocês que eu vou melhorar esses slides, eu vou pôr alguns slides um pouquinho mais detalhados. Bom, a gente já está acabando o tempo da aula, então eu vou só concluir aqui para vocês. Então, pessoal, o ponto que eu tenho aqui é o seguinte. Para que isso daqui fosse uma onda plana, esse V aqui teria que ser zero, né? Ou teria que ser constante. Que ele não é, na verdade, né? Então, por isso, se eu usar isso daqui como sendo a massa do elétron, isso daqui nunca vai dar a energia do elétron naquele nível, né? Então, como é que eu faço? A energia do elétron é algo que eu posso medir em laboratório. Ela não pode estar errada, ela tem que estar certa. Então, para eu poder usar esse modelinho aqui acochambrado de energia do elétron, esse modelinho aqui que eu chamo de elétron quase livre, eu faço um truque, né? Esse vetor K aqui eu não posso mudar, a constante de Planck eu não posso mudar, e o 2 eu também não posso mudar. Então eu faço um truque, eu mudo essa massa do elétron aqui, para fazer com que o valor da energia do elétron naquele estado e naquele ponto bata com o resultado experimental. Então, eu mudo a massa do elétron. Então, agora a massa do elétron não é mais 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Ela é uma massa com um asterisco aqui, que eu chamo de massa efetiva. E esse é um conceito muito usado em ciência de materiais. Quem aqui nunca ouviu falar de massa efetiva? Todo mundo já ouviu falar de massa efetiva? Eu, professor. Você nunca ouviu ou já ouviu, Carol? Nunca ouvi. Tá. Bom, então massa efetiva é um truque que eu faço. E esse truque eu vou comparar com vocês com esse aqui. Olha o slide bonitinho que eu fiz para vocês. Então, vocês estão vendo esse cara pulando na Lua? Vocês falam, professor, eu também pulo assim, né? Eu vou perguntar para você pula assim com 30 quilos de equipamento nas costas, que é o que esse cara tinha, talvez até mais? Então, por que ele está conseguindo pular tanto assim, gente? Porque é um vídeo falso e o homem nunca foi para a Lua? Gravidade. Por causa da gravidade. O que acontece com a gravidade na Lua? Ela é bem baixa. Ela é muito menor do que a gravidade na Terra, né? Então a gente fala assim, o cara na Lua é como se a massa dele fosse 8 vezes menor do que a da Terra, né? Então, só que a massa do cara é 8 vezes menor na Lua? A massa é igual, que muda a o massa peso. é igual. O que muda é a força. Peso. A força da gravidade que está atraindo o cara na Lua, ela é muito menor do que a força da gravidade que atrai o cara na Terra. Mas ao invés de falar isso, eu posso falar, olha, o cara que tem 100 quilos na Terra, na Lua é como se ele tivesse 15. Só que isso não é verdade, a força que é diferente. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui com os elétrons, gente. Eu sei que a massa do elétron tem um valor claro. Só que quando esse elétron está dentro de um cristal, ele sente forças dos núcleos e dos outros elétrons que tanto podem fazer com que ele se acelere mais facilmente, ou seja, tenha uma massa menor, como podem fazer com que ele se acelere mais dificilmente do que se ele estivesse no vácuo. Então ele teria uma massa maior. Isso eu chamo de massa efetiva.
Então, como é difícil eu descrever as forças atuando dentro do elétron num material, eu faço esse truque, eu falo que a massa do elétron, por exemplo, a massa do elétron no silício, ela é um pouquinho maior do que a massa do elétron livre. Ela é da ordem de 1,1, a massa do elétron livre. Mas a massa do elétron no germânio, ela é bem menor do que a massa do elétron livre, ela é cerca da metade. Significa que quando você aplica um campo elétrico no germânio, os elétrons desenvolvem uma velocidade, eles desenvolvem uma aceleração muito mais rápido do que no silício. E o grafeno? O grafeno, a gente diz que é um material em que os elétrons se portam como elétrons de Dirac. Ou seja, como se eles não tivessem massa nenhuma. Porque quando você aplica um campo elétrico no grafeno, os elétrons se movem com velocidades altíssimas. Então, esse é o conceito de massa efetiva. A massa do elétron é sempre a mesma. Mas o que muda são os campos que estão atuando no elétron dentro daquele material. E por isso o conceito de massa efetiva é muito útil. Tá bom, gente? Na próxima aula eu vou retomar isso, eu vou tentar explicar para vocês essa parte de novo com mais detalhe, e até lá vocês vão ver o vídeo de novo, enfim. Eu prometo para vocês que a gente converge. Hoje eu vou parar por aqui. Pois não. Esse efeito que acontece com os elétrons é relativístico? Tipo, eles realmente têm menos massa por conta da velocidade que eles estão? Veja bem, essa pergunta tem duas partes. Então, assim, efeito relativístico tem a ver com velocidade. Então, a resposta para você é, em geral, sim, porque a velocidade dos elétrons costuma ser muito alta, né? Costuma ser próxima à velocidade da luz. Mas o conceito de massa efetiva que eu estou discutindo aqui não tem a ver com isso. O conceito de massa efetiva que eu estou discutindo aqui tem a ver com o fato de que os elétrons dentro do sólido experimentam campos que tanto podem ajudar na movimentação deles, quanto podem retardar a movimentação deles. Então, por causa disso, eu uso o conceito de massa efetiva, da mesma forma como eu falo, olha, um cara na Lua, a massa dele é 8 vezes menor do que na Terra, isso não é verdade, e um cara em Júpiter, a massa dele seria 20 vezes maior do que na Terra. Isso também não é verdade, a massa dele é sempre a mesma. O que muda é a força atuando nele. Tudo bem, gente? Tá bom. Então, esse é o conceito de massa efetiva, e a gente vai voltar nisso. Agora eu vou encerrar, que vocês podem estar tendo outra aula. Obrigado. Boa noite, professor. E até Boa noite, professor. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.